uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Estamos começando mais um Vejam Só. E, como eu gosto sempre de repetir, a nossa oração, o nosso objetivo é que o programa seja a bênção, edifique a sua vida. E a nossa expectativa é que hoje não será diferente. Um tema muito interessante, bem tradicional aqui dos nossos debates. Tenho certeza que você vai curtir, vai aprender, vai ser abençoado, tá bom? Antes de apresentar os meus convidados, eu quero deixar um convite para você que nos acompanha, nos assiste, que gosta das redes sociais. Vou deixar aqui meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, é mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, falar, obviamente, sobre teologia, sobre os estudos das Escrituras Sagradas, nesse tema que nos aproxima tanto. Então, chega por lá. Você que já segue o Vejam Só aí nas redes sociais, né, já interage por lá, dá uma passadinha lá no meu perfil também. Vai ser muito bacana poder receber e, obviamente, poder responder as suas mensagens. Deixo aqui o meu agradecimento, todo o carinho que eu recebo da nossa audiência. Obrigado. Fico muito feliz, que só mostra e reforça a grandeza do programa e como de fato temos alcançado os nossos objetivos em despertar aqueles que se interessam pelo estudo das Sagradas Escrituras e da teologia também. Então vai lá, @Zeca_Pereira, tá bom? Vou apresentar os meus convidados, aí nós já vamos apresentar o tema para você e vamos começar a nossa conversa, tentando aproveitar ao máximo aqui o nosso tempo, porque é um assunto que exige uma certa reflexão. Bom, com muita alegria, nós recebemos aqui novamente os nossos estúdios o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Ricardo, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado, Zeca, pela oportunidade. A vocês também que nos assistem. Espero que seja um debate muito proveitoso, que você possa ser mais edificado no conhecimento do reino. Esse é o objetivo do nosso debate. Sem dúvida, que o nosso público cresça, né, no conhecimento. E mais do que ter um vencedor, aquele que ganhou, a ideia é que a partir, até das provocações, por que não, que são colocadas aqui, você aí em casa se interesse pelos assuntos e aí aprofunda o seu conhecimento. Nosso tempo é bem limitado, né? Sempre fica faltando alguma coisa, não dá para falar de tudo. Mas, bom, reverendo Ricardo, antes de entrar na nossa temática, eu vou pedir as informações da igreja por irmão, a igreja que o irmão pastoreia, por favor. Ok, eu sou pastor da primeira igreja presbiteriana em Itaquaquecetuba, que fica situada na rua Maringá, número 61, lá no Jardim Virgínia. E nós estamos lá nos trabalhos de domingo, também nas quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30, culto das 19h às 20h30 no domingo, escola dominical das 9 horas, para você poder nos conhecer lá, cultuar a Deus conosco, com certeza será uma grande bênção. Bênção, sem dúvida nenhuma. Inclusive, enquanto o reverendo Ricardo falava, deixava aí as informações da igreja, o contato que ele disponibilizou apareceu aí para você que nos acompanha. Mas se você não anotou, não deu tempo, passou rápido, fica tranquilo. Chega lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, vai estar tudo direitinho lá para você e por lá você pode acessar, entrar em contato com o nosso irmão também, obviamente, pegar ali as informações da igreja, tá bom? De novo, obrigado pelo carinho, reverendo Ricardo. Sempre um prazer. Muito bacana recebê-lo aqui no Vejam Só. E hoje nós temos também o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Elias Soares. Se não é o mais, está no top 5 dos nomes mais pedidos para os debates. Meu Deus. Mas assim, eu ouso afirmar que é o mais pedido. Sempre que tem um debate, chama o Elias, Aí eu respondo para o pessoal, falo, gente, se eu chamar o Elias vai estar todo dia no programa. Tem que dar um respiro também pro irmão. O irmão que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga. Reverendo Elias, de novo, obrigado pelo carinho. É sempre um prazer recebê-lo. Graça e paz. Uma ótima noite. Muito obrigado, Zeca. E muito obrigado ao programa Vejam Só, toda a produção, Angélica e Companhia Limitada, né? Por nos proporcionar este momento, assim, tão maravilhoso de podermos refletir sobre alguns temas teológicos. Agradeço também a presença do reverendo Ricardo Fukuzawa, que seria Fukuzawa, né? Nós já estivemos num outro momento, numa rádio, eu nem me lembro o tema, mas estivemos lá dialogando. E hoje também será um novo diálogo. E hoje eu estou aqui acompanhado da minha digníssima, a mulher mais linda do Brasil, Débora Soares, a branquela só para o íntimo.
Boa, boa, só para o íntimo, já deixou claro. Não vem com intimidade, não. É isso aí. É isso aí. Pastor, antes da gente falar do trabalho do irmão com a livraria, os livros também, vou pedir rapidinho as informações da igreja para quem nos assiste, por favor. Então, nós, desde há muitos anos, não conheci Noé, mas pisei na lama do dilúvio. E desde então faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Fica ali na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, no bairro do Ipiranga. Essa igreja é conhecida como a Catedral da Independência, pois está ali próximo ao Museu do Ipiranga. Nosso pastor-presidente, pastor Alcides Favro, a quem eu mando meu abraço, e a todos os ministros e irmãos, obreiros do Ministério do Ipiranga, a todos os membros. Boa, fica aí também a lembrança aí aos nossos queridos irmãos do Ministério Ipiranga e o convite para você poder conhecer ali também a igreja e o ministério. Rapidinho, para a gente, obviamente, falar dos seus materiais, né, Elias? Sempre que o irmão vem aqui, já tem essa cobrança. Todo mundo fala, já fica na expectativa dos livros, da informação. Trabalho na livraria também. Bem rapidinho para quem nos acompanha, por favor. Nós temos uma livraria na Rua Conde de Sarzeda, 160, loja 27. Estamos concentrando as nossas vendas mais nos nossos materiais. Perguntas difíceis de responder, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. Temos o Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretação e Curiosidades Bíblicas. O meu primeiro livro, que é o livro de poesias. Temos também um curso de hebraico. Esse curso não foi eu que elaborei, mas eu coloquei ali 12 videoaulas. Tem uma Bíblia hebraica que ela é... eu digo assim, ela é comentada, não bem comentada, ela é lida, né, por um rabino. Aí começa desde o Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz v'haaretz ha'etat u'hu e ele lê até Malaquias. E nós temos uma mega promoção dos meus livros, que sai de R$ 1.035 por apenas R$ 520. Você pode pagar em 10 parcelas de R$ 52. Agora, se você quiser pagar no Pix, sai um pouco mais barato, tá bom? Inclusive, as informações que o Elias passou aí sobre o trabalho, o ministério do irmão, a livraria, os livros, os contatos estão todos à sua disposição e eles vão ficar fixados também no nosso canal oficial lá do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, toda a informação que você quiser sobre o material do nosso irmão, basta você acessar os canais que ele disponibilizou aí, mandar lá, Elias, quero mais informações, que ele passa para você. O atendimento é sempre muito bacana, muito pessoal, assim, eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito também. Tá bom? Não sei se o telefone passou lá, né? Passou lá também, tá. Mas quiser reforçar, porque na sua voz fica sempre mais marcante, Elias. Vamos lá. 0 operadora 11 94901 6633. Você vai falar com a minha linda filha, a morena Abigail. Boa. Da última vez que você veio, ela que estava com ela que estava aqui. Abigail, exatamente. Muito bacana. Bom, então as referências aí, pode procurar lá. Além do atendimento, eu ia reforçar aqui o material sempre de muita qualidade também, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais. E eu gosto desse texto do apóstolo Paulo, porque ele abre bem a conversa e eu acho que ele indica o caminho que nós devemos seguir, que é o caminho do conhecimento. 1 Coríntios 12, né, lá no primeiro versículo, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aí Paulo vai discorrer sobre o tema e vai apresentar a sua tese. Eu escolhi só esse trechinho aí, porque hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais. E a pergunta é, são para os nossos dias? Podemos crer na atualidade dos dons? E como Paulo fala para a gente não ser ignorante sobre o assunto, vamos ter mais uma oportunidade de aprender sobre o tema. Nós vamos dividir assim a nossa conversa. Primeiro, os meus convidados vão ter a oportunidade de responder a nossa pergunta, apresentando, obviamente, a linha que eles vão caminhar durante o programa. Aí, depois da participação deles, eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, tá bom? E fazer parte aqui da nossa conversa. E aí, a gente segue por aqui nos estúdios e dentro da possibilidade, colocando também a sua participação. Então, reverendo Ricardo vai começar respondendo. Na sequência, o pastor Elias vai ter a oportunidade de colocar a sua visão também. Então, vamos lá, reverendo Ricardo. Os dons espirituais são para os nossos dias? Muito bem. Eu gostaria de começar a responder essa pergunta oferecendo algum tipo de definição de dons, até para termos um parâmetro do que estamos falando.
Quando nós falamos de dons, nós precisamos entender que na Bíblia essa palavra é polissêmica, ela aparece com vários tipos de flexibilidade, desde a fé é um dom, desde o casamento também é um dom. Então, primeiramente, o dom é uma palavra bastante genérica. Agora nós, e agora me refiro da Igreja Presbiteriana, como ministro presbiteriano, nós entendemos que os dons relacionados a novas revelações cessaram. Então, profecia, línguas, esses dons revelacionais cessaram. Nós entendemos que as Escrituras elas são suficientes para nós. Nós entendemos também que, em Hebreus capítulo 1, diz que hoje o Senhor nos fala pelo Filho e apenas por Ele. E isso é uma coisa. A segunda é que nós entendemos também que não apenas os dons revelacionais cessaram, visões, novas revelações, como também os dons miraculosos da era apostólica, que eram comuns na época apostólica, onde estava ocorrendo a fundação da igreja nessa nova dispensação no Novo Testamento. Então, quando nós dissemos que os presbiterianos são cessacionistas, é neste tom. Então, não é todos os dons, uma vez que, se nós pensarmos de uma forma genérica, não há nada que o homem não tenha que não seja dom de Deus. João Batista disse que ninguém pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Então, tudo é dom de Deus. Mas no que toca a novas revelações, elas cessaram, assim também como dons miraculosos. Só fazendo parênteses, não quer dizer que nós não cremos em milagres. Deus pode operar milagres de formas extraordinárias, mas nós não temos mais conforme ocorreu na época apostólica. Esta é uma definição bem presbiteriana, segundo os nossos símbolos de fé. Não teria uma administração pessoal desse dom, né? Sim. O dom de cura, o reverendo tem isso e o reverendo escolhe curar, administrar esse dom, né? Seria nesse sentido. Nesse sentido. O milagre acontece a partir da ação de Deus. Isso, Deus responde orações. Há muitos irmãos que receberam milagres de Deus por meio das orações, mas não que uma pessoa porte este dom e possa curar quem ele quer, quando quer, como quer. Nós entendemos que os dons, eles cessaram. Mesmo no Novo Testamento, nós entendemos que há uma progressão nisso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que curou, até ressuscitou mortos, né? Por exemplo, lá em Atos 20, não conseguiu fazer muito por Timóteo. Disse: Timóteo, você está doente, tome água com vinho. E também Epafrodito, lá em Filipenses capítulo 2, que quase morreu. Ou seja, se ele de fato tivesse o dom ali, naquele momento, ele poderia usar para curar Epafrodito e até mandar alguma coisa para Timóteo, como lenço, alguma coisa desse nível. Mas não fez, porque nós entendemos que a era apostólica estava se encerrando e assim também os dons ficando mais rarefeitos, por assim dizer. Entendi, boa. Por favor, pastor Elias, as suas considerações iniciais aí sobre o tema. Os dons espirituais são para os dias de hoje? Olha, eu entendo que os dons espirituais são para os dias de hoje. Portanto, eu vou defender aqui o continuismo e não o cessacionismo. Bom, nós, biblicamente falando, separamos dons espirituais e dons ministeriais, sem abrir mão de que todos, a bem da verdade, são dons, né? E dons espirituais. Mas o que nós denominamos como dons espirituais? Aqueles que são concedidos pelo Espírito Santo, porque existem dons concedidos especificamente pelo Espírito Santo, dons concedidos por Cristo e dom concedido por Deus. O dom de Deus é a salvação. O dom de Cristo, os dons de Cristo são os dons ministeriais, conforme podemos ler em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Ele mesmo pôs na igreja para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os dons espirituais, propriamente dito, estão ali em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo de número 11. Esses dons, por que eles continuam? Ainda que eu concordo com algo que o reverendo Ricardo disse, e que você também disse, né? Esse dom não é propriedade, ele nunca foi, nem no período veterotestamentário, nem no período da igreja incipiente e nem na atualidade. Então o dom não é meu. O Espírito Santo distribui a cada um como quer
para uma finalidade precípua. Então, eu não posso dizer assim, eu tenho o dom de curar. Ninguém na Bíblia tem esse dom de curar. Esse dom é do Espírito Santo e ele usa quem ele quer. A profecia, eu vou me intitular um profeta nos moldes do Antigo Testamento, ou então o detentor do dom de profecia. O Espírito Santo pode usar com quem ele quiser com dom de profecia. Então, nesse ponto, eu concordo, porque se eu tenho, por exemplo, é meu o dom de curar, eu faço o que eu quiser, é simples. Eu abro uma clínica e escrevo lá, aqui cura-se no atacado e no varejo. Mas como isso não acontece e nem pode acontecer, igual alguns, venham aqui na minha igreja porque o homem de Deus que cura, que faz... Gente, para tudo. E o milagreiro, nem Jesus entra ali, é só ele, só dá ele. Sim. Não é, quem faz é o Espírito Santo. Isso é nem de Jesus. Nem de Jesus. Então, o homem é simplesmente um instrumento de Deus. Então eu creio. E por que eu creio que ele continua? Primeiro, ele foi dado para a igreja. Se ele foi dado para a igreja ela continua existindo. Ele foi dado com uma finalidade: edificar, exortar. Olha só, foi dado com essas finalidades de edificar a igreja, de exortar a igreja, de consolar a igreja. A igreja, ela tem todas essas necessidades ainda. E, em terceiro lugar, esses dons não foram extintos porque nós não temos um texto dizendo assim, olha, os dons foram extintos, foram dados pela igreja, a igreja tem necessidade desses dons e outros sim. Além disso, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Isso foi escrito para a igreja dos dias atuais. A igreja tem necessidade, foi dado para a igreja. E o apóstolo Paulo diz ainda, buscai com zelo os melhores dons. Ele manda buscar os dons. Aí você vai dizer, mas esse buscar aqui é para aquele povo daquele momento. Aí eu vou usar aqui a palavra do escritor Martin Lloyd Jones, no seu livro Os Dons Espirituais. Ele falou, olha, existem algumas pessoas para as quais o texto do Novo Testamento vai chegar um momento que nada será para nós. Será tudo para aquela época. Porque ele, ainda que com algumas nuances diferentes acerca da realidade dos dons, ele era continuista, defendia os dons espirituais. E uma obra de um autor que é calvinista ferrenho, mas a casa publicadora em nenhuma editora presbiteriana ousou publicar, porque é um confronto com as ideias que eles defendem. Sim. Mas daí é uma questão mais denominacional, né? Então, mas ele é calvinista. Por exemplo, o calvinismo é fundamentado em cima de muitos dos argumentos de Martin Lloyd Jones. Mas por exemplo, aqui a IPB, por exemplo, não subscreveu a atualização da Confissão de Westminster que a Igreja Americana fez, né? Com relação ao Espírito Santo, né? Alguma coisa assim, reverendo? Desculpa, apesar de ser presbiteriano... eu agradeço a referência, mas Lloyd Jones não é presbiteriano. Ele, embora tenha sido da Capela do Westminster, ele tem algumas posições doutrinárias muito diferentes do que nós temos. O presbiterianismo brasileiro, ele é fundamentado na Confissão de Fé de Westminster, que é uma igreja confessional, juntamente com seus catecismos, que é dali que nós emergimos. Então, a figura de Lloyd Jones, eu não vou me reportar a ele, porque ele não é um presbiteriano. Agora, ele escreveu algumas coisas, não vou dizer que não são meritórias, né? Ele é um doutor, médico, tem uma biografia muito bonita, mas ele não é uma referência, pelo menos não particularmente para nós. O ministro presbiteriano, eu repito, são os símbolos de fé, a confissão e os catecismos. E teve essa questão também da Confissão de Fé de Westminster, que, se eu não estou enganado, a Igreja Americana fez um adendo no Espírito... Infelizmente... No item, né? Não sei o nome ali. No capítulo Espírito Santo. Acho que é isso. Quando a Pecusa, que a gente chama de Pecusa, ela ainda era uma igreja irmã. Infelizmente, o presbiterianismo norte-americano desviou-se e nem a confissão de fé mais respeita. Então, inclusive, a Igreja Presbiteriana do Brasil não considera a Pecusa uma igreja pura, né? Uma igreja ortodoxa. Como deveria ser. Sim. Inclusive, nessa questão aí mesmo de subscrever esse capítulo sobre o Espírito Santo, que na Confissão de Westminster não era original também, mantendo essa questão doutrinária aí também. Bom,
Deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Na sequência, a gente já volta aqui para que os nossos convidados continuem as suas considerações. Acesse nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só, e você vai lá localizar as nossas enquetes. Põe na tela aí a pergunta. A pergunta hoje é simples, direta e objetiva. Os dons espirituais estão ativos hoje? Vamos lá. Sim, ativos. Não, estão ativos, né? E incerto. Não sei, tenho dúvida. Fico pensativo sobre. Então, escolho uma das opções. E eu sou capaz de afirmar que hoje o incerto deve ter mais porcentagem que o não. O sim vai ganhar disparado. Aí vai bombar. Mas é capaz do incerto ter uma porcentagem maior que o não. Vamos ver no final do programa. Vai lá e vote, tá bom? Rapidinho, para você poder participar também. Rapidinho. Deixa eu só falar do nosso canal lá no YouTube. Programa Vejam Só. Você encontra o nosso canal lá no YouTube. Se inscreva, ative as notificações, porque por lá, além de assistir os programas que passam na TV, depois você consegue rever, lá você consegue acompanhar ao vivo, as gravações do programa, tá bom? Então, ó, agora o pessoal já está lá comentando e o tema é polêmico. Então, ó, Rio Grande do Norte, Paraíba, Fortaleza, tá cheio de gente lá, Belo Horizonte, todo mundo participando, comentando, interagindo com o programa. Ah, Zeca, mas e o horário? Que dia? Se inscreva no canal e ative as notificações. Aí, sempre que o Vejam Só estiver ao vivo, você recebe uma mensagem no seu celular. O Vejam Só está ao vivo. Você clica e assiste. Não tem segredo. É fácil. Quero ver você por lá também, tá bom? Deixa eu voltar aqui a fala pro reverendo Ricardo. Sim. E é óbvio que o irmão pode ficar à vontade para fazer as suas observações em cima dos comentários que o Elias disse, mas eu anotei uma questão aqui que normalmente sempre aparece essa pergunta, ou fala-se sobre, com relação ao texto bíblico. Não existe texto que diz que acabou, não existe... Então, eu até marquei aqui e vou pedir para o irmão também passar um pouquinho sobre essa questão e, obviamente, descer os comentários em cima da fala do nosso irmão aí, por favor. Sim. Nós precisamos... Eu entendi a questão, mas esse parâmetro literalista, ele não pode ser tomado a ferro e fogo. Existem alguns textos que, se nós não contextualizarmos, não vamos entender. Vou dar um exemplo em outro assunto. Em Marcos 16, quem não crer e não for batizado não será salvo. Quem não crer e não for batizado não será salvo. Mas e como que fica a questão das crianças? Elas vão todas para o inferno? E como fica a questão dos incapazes, daqueles que têm problemas cognitivos, vão para o inferno? Então, é um texto que, se nós pegarmos no seu literal, ele acaba jogando todas as crianças no inferno juntamente com os incapazes. Então, nós, presbiterianos, entendemos que existe uma progressão teológica do Antigo ao Novo Testamento, né? O Antigo Testamento são sombras do que o Novo Testamento vai apresentar. Um outro texto só para corroborar isso, quando Jesus Cristo diz aos fariseus que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Mas não há nenhum texto literal de Jesus conversando com Abraão, mas há no Antigo Testamento o que de Cristo Abraão pôde receber, que é acerca das promessas de que dele seria feita uma grande nação, como Gênesis 12 está lá. Então Abraão recebeu o que pôde ser recebido acerca de Cristo. Então não é uma questão de literalidade. Cristo não está sendo literal ali, mas dizendo que Abraão recebeu o que pôde receber. E alegrou-se em relação à questão de ter filho, de ser dele uma grande nação. Então a literalidade para nós não é um problema nisso. Nós entendemos que a Bíblia corrobora a progressão teológica. Nós vamos crescendo do Antigo Testamento para o Novo. Um terceiro exemplo, para não cansá-los, se eu estiver me excedendo, você me fale. Não, fica à vontade. Quando Jesus disse que os menores filhos do reino são maiores que João Batista. Refere-se também ao conhecimento agregado que, a partir de Jesus Cristo, vem para os discípulos. João Batista, ainda que tenha sido uma grande personagem bíblica, ele tinha lá suas limitações. Lembre-se que ele duvidou, chegou a um certo momento a duvidar da messianidade quando estava preso. Então, o que nós entendemos juntamente com essa expressão de João Batista, que Jesus faz de João Batista, é que no Novo Testamento nós temos mais conhecimento do que o Antigo Testamento. Então, há uma progressão. Um quarto exemplo, para cansá-los mesmo, é a questão de Êxodo 20 e de
Deuteronômio 5, que são as repetições da lei. A lei é dada no capítulo 20 de Êxodo, depois repetida em Deuteronômio 5. Mas há uma mudança no quarto mandamento. Por exemplo, lá no quarto mandamento você irá encontrar o dia do Senhor associado à libertação do Egito, à criação. E em Deuteronômio 5, o quarto mandamento será associado à redenção, à liberdade dos escravos do Egito. Então, há uma diferença mesmo no Antigo Testamento, há um certo tipo de progresso. Por isso que nós, presbiterianos, não entendemos que a literalidade seja uma pedra de tropeço incontornável. Sim. E aí, Elias, você acha que é possível? O professor Elias dá que nota para a resposta do aluno Ricardo? É difícil, né? A amizade e o respeito que eu tenho aí pelo reverendo, mas eu posso fazer algumas observações. Eu acho que, no que nós estamos aqui discutindo, não cabe essa questão do continuismo e a continuidade e descontinuidade. A gente aplica essa realidade da continuidade e descontinuidade fazendo um parâmetro e um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas o que aqui estamos discutindo é algo que está explícito no Novo Testamento, ainda que os dons espirituais, todos aqueles que estão ali no capítulo 12, os dons espirituais, com exceção da variedade de línguas e do falar em línguas, todos eram uma realidade no Antigo Testamento. Mas a ênfase está aqui no Novo Testamento de 9 dons espirituais no capítulo 12, e além de outros que estão, por exemplo, na primeira carta de Pedro e Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Eu acho que a aplicação da continuidade e descontinuidade, com todo respeito ao argumento do reverendo, ela é desnecessária para a nossa discussão, visto que nós não estamos fazendo nenhum paralelo de uma realidade veterotestamentária e neotestamentária, mas sim de uma verdade neotestamentária aplicada à igreja que é a mesma igreja do primeiro século, uma igreja incipiente, hoje uma igreja que está caminhando aí há 2000 anos. Segundo ponto é a questão da literalidade, daquilo que é figurado. Aquilo que já tem aí, inclusive, o Dr. Louis Berkhoff, com o seu livro Princípios de Interpretação Bíblica, que, diga-se de passagem, eu recomendo, gosto desse livro pela perspectiva hermenêutica que ele apresenta, que a gente deve enfocar a nossa interpretação bíblica a partir da perspectiva gramatical e também a partir da perspectiva histórica e teológica. E na gramatical, ele apresenta essa questão daquilo que é figurado e daquilo que é literal. Nós estamos falando de literalidade do texto porque ali nos dons espirituais não tem figura de linguagem. É tudo literal. Aquilo aconteceu no primeiro século, sem figura, literal. E eu acredito que isso continua hoje. E outra questão que ele fez referência é sobre até a questão do decálogo, né? O decálogo, por que não há continuidade do quarto mandamento? Porque o Paulo disse que não era para ter. O Senhor Jesus não enfatizou isso no Novo Testamento. Só que eu volto a dizer, nós estamos tratando de dons espirituais que estão claros no capítulo 12 e que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 14, aí eu vou fazer alusão ao texto sagrado de 1 Coríntios, capítulo de número 14, olha só o que ele diz, olha, acerca de dons espirituais. Ele deixa aqui uma mensagem muito clara, além daquela que ele deixa em 1 Tessalonicenses, que não é para extinguir o espírito. Aqui no capítulo 14, versículo 39, ele conclui a necessidade de orar no culto, falando de dons ainda. Ele diz o seguinte, olha, portanto, usando aqui uma conjunção conclusiva, ele diz, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Então isso aqui é muito sério. Procurai com zelo, mesmo que ele diz no capítulo 12, procurai com zelo os dons espirituais. E aqui ele continua, procurai com zelo profetizar. Onde se encaixa o profetizar? Num dos dons espirituais apresentado em 1 Coríntios, capítulo 12. E não proibais falar línguas. Se não é para proibir, por que a igreja diz que ele cessou? E aí, pastor, se não é para proibir, por que diz que cessou? Essa eu quero saber também. Muito bom. Então, vamos lá. A questão da profecia. A profecia ela precisa ter cessado, e aqui eu remeto a minha fala inicial acerca de Efésios, capítulo 2, 20
que fala sobre a igreja estar fundada sobre os apóstolos e os profetas. Deixa eu só citar corretamente. As poucas letras me fazem delirar. Não são muitas, são poucas. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, nós entendemos que na época apostólica, tanto os profetas quanto os apóstolos, eles estavam num expediente de fundação. Eles efetuaram o fundamento da igreja. Isso ecoa muito aquilo que Jesus Cristo disse em Mateus 16 acerca de Pedro, quando fala que, na afirmação dele, de Pedro, né, de que Jesus Cristo era a pedra, então edificaria a minha igreja. Então, os apóstolos, eles têm isso, assim como os profetas do Novo Testamento. Então, as profecias, elas tinham um caráter, juntamente com as cartas apostólicas, né, de assessorar a igreja nesse período de exceção, esse período de fundamento. Passado esse período, não há mais a necessidade. Tanto é que nós não cremos em uma sucessão apostólica. Cessou-se também juntamente com a questão do dons de profecia. Porque, veja, a profecia, ela precisa ter algumas características. Ela precisa ser uma profecia canônica, inerrante. Ela também precisa ter esse caráter normativo. Então, quando você admite que existe uma pessoa que fala em profecia, você está dizendo que Deus está usando aquela pessoa, portanto, aquilo tem que ser anexado na palavra de Deus. Afinal de contas, se é Deus falando, aquilo vai acontecer e é inerrante, é normativo para a igreja. Então, as profecias têm esse caráter. Tanto é que elas precisavam ser avaliadas quando as profecias eram dadas, e foi citado 1 Coríntios 14, precisava estar dentro da analogia da fé, conforme Romanos 12, 8, que é o texto, cada um quem profetizar, profetize de acordo com a analogia em grego, conforme a fé cristã, o conjunto da fé, que era aquilo que deveria ser submetido também às profecias da igreja de Corinto. Então as profecias, elas cessaram por causa que cessou esse período de fundação da igreja. Nós não precisamos de um novo fundamento, nós já tivemos isso por meio dos apóstolos e pelos profetas. Não podemos esquecer que o caráter do texto de Apocalipse é também uma profecia. Ela é canônica, ela é normativa, ela precisa ser aceita pela igreja. A pergunta é, se nós não entendermos que isso cessou, então está aberto. Então, esse é o pensamento, por exemplo, do catolicismo, quando atribui a ideia da cúria ainda emitir seus documentos e ser aceito como canônico. Então, isso não deve acontecer, porque as profecias, elas cessaram. É possível organizar, pastor, essa sua fala com a primeira fala do irmão remetendo ao texto lá de Hebreus 1, que hoje nos fala pelo Filho, então sim, não precisaria disso, porque hoje já tem... Dá para trilhar essas Dá sim, porque as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática, né? Catecismo, pergunta 3, Catecismo Maior da nossa igreja. Nós não precisamos mais. Isso está muito fundada no chão da Reforma Protestante, quando diz sola Escritura, somente a Escritura é suficiente. Nós não precisamos de novas revelações, não precisamos de visões, não precisamos destas questões, porque nós temos a palavra dada à sua igreja, ela é suficiente. E aí, pastor Elias? Eu acho essa argumentação contraditória. Nós devemos estar fundamentados na palavra, e a palavra diz que nós devemos buscar os dons espirituais. Procurai com zelo. Se a igreja deve estar alicerçada na revelação bíblica, a revelação bíblica diz o contrário do que ele disse. Ela diz que nós temos que procurar com zelo os melhores dons, procurar profetizar e não proibir falar línguas. Não é para proibir. E neste caso é proibido. Quando a pessoa fala em línguas em determinados segmentos eclesiológicos, eles são convidados a sair. São convidados a tomar uma outra direção, porque está saindo daquilo que propõe o regimento interno daquela igreja. Só uma observação. Quando o irmão fala aqui do profetizar, o que é o profetizar? Porque eu sei que também tem uma divergência, às vezes, no uso do profetizar. Vamos lá, então. Quando ele disse assim, olha, fundamentado
Vamos para o texto? Efésios, né? Efésios capítulo 2, Isso. versículo de número 20. É importante fazer uma distinção do que Paulo está dizendo aqui e do que ele está dizendo em 1 Coríntios. São duas realidades contrastantes. Ele diz aqui o seguinte, olha, ele fala da necessidade aqui que Cristo colocou na igreja os oficiais, apóstolos, profetas e tal, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para o desenvolvimento do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. A primeira pergunta que fica é, nós já chegamos à unidade da fé? Ainda não. Portanto, esse aperfeiçoamento ele é necessário. Quando chega no versículo de número 20, ele fala o seguinte, que esses membros da família de Deus, que é a comunidade da fé, os que nasceram de novo, que fazem parte do corpo místico de Cristo, ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós sabemos, por exemplo, que o ministério profético foi até João Batista. Então, que profetas são esses a que Paulo está fazendo alusão? Profetas neotestamentários? Não. Profetas do Antigo Testamento, que deixaram o cânon do Antigo Testamento. Então, a igreja está edificada, aqui ele está falando sobre o corpus doutrinário. O corpus de doutrina. Qual é o nosso fundamento? Qual é o nosso credo, a nossa confissão de fé? A nossa confissão de fé é aquilo que os profetas pregaram. É aquilo que os apóstolos pregaram. É aquilo que Cristo pregou. Então, a nossa base doutrinária é esta base. Mas, com isso, o apóstolo não está querendo dizer que você não deve profetizar, até porque o ministério profético terminou com João Batista. E os dons espirituais continuaram, é pós João Batista. Então, aí já há uma contradição. Então, os dons continuam. E, além disso, para a igreja de Corinto, ele diz, procurai com zelo. E não proíbam falar em línguas. Então, esse profetizar não é um dom com caráter inspiracional para a igreja de um modo geral. Porque existe aquela necessidade, Deus pode usar alguém, o Espírito Santo, fala, olha, cuidado que pode acontecer isso. Você quando está saindo de casa, de repente tem um perigo, o Senhor pode te alertar daquele perigo que vai acontecer, diz, não saia hoje. Porque tem isso, isso e isso. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e nos dá direções, nos dá direcionamento em várias coisas. Você vai fazer um negócio, tantas coisas que ele pode estar tratando com a nossa vida. Então, esta profecia, ela tem um caráter local. Então, por exemplo, lá na sua igreja, que eu não sei em qual bairro que é, o Espírito Santo pode usar alguém para profetizar ali. Uma necessidade local. Mas não significa que essa profecia, que é um dom, será para toda a igreja, tendo agora um norteamento, uma direção para a igreja do mundo inteiro. Não, é para aquela igreja local. O que está aqui nas Escrituras é para a igreja em geral. O que é profetizado numa igreja local é para a igreja local. Então, precisamos fazer essa diferença sem, como diz assim, misturar as coisas. Então, o fundamento, voltando, fundamento dos apóstolos, dos profetas e de Cristo, diz respeito ao cânon sagrado, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E aqui não está contemplado falar em línguas, profetizar, milagres. Ele mesmo diz que hoje ele acredita que Deus pode fazer milagres. Ora, se Deus pode fazer milagres, os milagres cessaram, então que milagre é esse? Vou deixar a pergunta aí, pastor. Vamos lá. Primeiro, eu preciso me atrever aqui, com todo respeito, fazer uma observação. Claro que no Novo Testamento existem profetas. Ágabo, por exemplo, é um profeta. E o narrador do texto de Apocalipse se coloca como um profeta também. Ele diz, quando o anjo vai tentar adorar, ele fala, não faça isso. Eu sou o conservo seu dos seus irmãos profetas. Então, existem sim profetas no Novo Testamento. E há um entendimento de que esse texto de Efésios 2:20 se refere aos profetas do Novo Testamento, que atuam naquele momento com a igreja. Então, no Novo Testamento, sim, há profetas. Em relação às orientações de 1 Coríntios 14, elas são um pouco mais específicas, sim, porque era um problema litúrgico que estava acontecendo. Se nós pegarmos no capítulo 12 ao 14, que é uma seção enorme, você vai perceber que a igreja
de Corinto estava privilegiando muitos dons extraordinários e o falar em outros idiomas. Eu vou dizer falar em outros idiomas que eu não entendo o falar em línguas como o pentecostalismo entende. Eu entendi que são idiomas que foram dados para serem falados, né, como manifestação naquele momento que aconteceu em Jerusalém, caso de Cornélio, discípulos em Atos 19, e nos samaritanos, como um texto da narrativa, como um roteiro de Atos 1:8, dar-vos-ei poderes para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Então, a igreja de Corinto estava dando muita vazão para isso, e Paulo coloca sempre a língua em último lugar, e a profecia coloca em superioridade, porque fala, olha, não adianta ficar falando e as pessoas não estão entendendo. A profecia as pessoas precisam ouvir. Eu preciso falar 5 palavras cognoscíveis, do que falar 1000 e ninguém entender nada. Então, o caso de Corinto é específico. Nós deveríamos continuar buscando os dons enquanto os dons estivessem ali para buscar. Paulo, inclusive, elogia a igreja de Corinto, dizendo que é uma igreja que tinha muitos dons. Mas mesmo tendo muitos dons, o que é uma grande ironia, era uma igreja carnal. Eles estavam lutando em facções. Tinha um incesto, no capítulo 5, um homem e mãe com madrasta do pai. Tinha briga na igreja, tem um monte de coisa. Então, era um contraste. Então, nós precisamos ver que há também alguns toques de ironia no texto. O fio do texto é algo, mas o nosso olhar é que vai dar substância. Então, nós não podemos nos tirar deste tipo de interpretação. Então, o irmão fez algumas interpretações, eu entendo, mas o texto de Coríntios ele vai girar em torno disso. A carta de Efésios é uma carta mais circular. Ela é uma carta que abrange várias igrejas. Efésios está na Ásia Menor como um dos centros, né? Tanto é que no livro de Apocalipse começa no capítulo 7 com ela, porque ela é a maior igreja, é onde Paulo fez um grande trabalho lá. Então, é uma igreja que é a mais geral mesmo. Então, nós entendemos que esse 2:20 é um parâmetro até mesmo para a igreja de Corinto. Então, não tem dificuldade aí. E o fato de que Deus fazer milagre não é uma dissonância com o fato do dom ter cessado. Deus, ele age conforme ele quer, da maneira que ele quer. Então, isso não está associado necessariamente a ser uma mediação de uma pessoa. Deus responde, pode curar por meio de oração, pode curar porque ele quer, né? Aí nós não podemos prender Deus, né? Então, não há uma associação, como que eu posso dizer, imprescindível aí, tá bom? Nessa questão. Nós estamos caminhando para o intervalo, não vai dar tempo da última fala aqui do Elias. Elias, eu queria que, além, obviamente, dos comentários que você vai fazer, pode ficar à vontade, só para a gente utilizar também o texto lá de Hebreus. Eu até fiz uma pergunta aqui para o Ricardo também. E eu queria que você comentasse ali do que o autor fala, né, de agora falar através do Filho e tudo mais. Por favor. Então, a Epístola aos Hebreus, ela tem um foco principal. Nós temos 2 auditórios na Epístola aos Hebreus. Dois grupos para os quais o escritor, que nós não sabemos quem é, está falando. Qual é o objetivo e a finalidade precípua, fundamental, dos escritos para os hebreus? Apresentar a superioridade de Cristo em relação aos profetas do Antigo Testamento, ao sacerdócio do Antigo Testamento, a todos, ao pacto do Antigo Testamento, ao sacrifício do Antigo Testamento, e focar aqueles cristãos na superioridade de Cristo. Porque havia cristãos que já haviam abandonado por conta das perseguições, por conta das acusações de que eles eram traidores e que deveriam voltar para a lei de Moisés. Então, o escritor ele faz ali um paralelo. Fala, olha, o pacto de Moisés ele foi assinado com sangue de bodes, de carneiro, de novilha. Essa nova aliança é com o sangue do próprio Cristo. O anjo ele é uma criatura, Cristo é o Criador. Os profetas eram apenas pessoas por meio das quais Deus falava. Cristo é o próprio Deus falando. Esta é a finalidade e não para dizer que os dons cessaram. Eu acho que nós precisamos interpretar à luz do contexto, do propósito e do problema que está acontecendo naquelas igrejas. Agora, voltando novamente para a questão da profecia, eu distingui profecia para a igreja local, não com um caráter inspiracional para dar um direcionamento para a igreja de um modo geral, mas para a igreja local, daquela que está na Bíblia Sagrada
para a igreja de um modo geral, como nós temos hoje. Quando ele cita Ágabo, não é somente Ágabo. Tem as filhas de Filipe, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e na igreja que estava em Antioquia havia profetas e doutores. Mas esses profetas são profetas nos moldes dos profetas do Antigo Testamento? É claro que não. Os profetas do Antigo Testamento, as pessoas faziam fila para buscarem orientação. No Novo Testamento nós não vemos isso. Ninguém indo buscar orientação destes profetas. Mas no Antigo, sim. Haja um exemplo clássico, por exemplo, é o de Jeroboão. Jeroboão está com um filho doente e diz assim para a mulher: olha, você vai lá no profeta Aías, porque foi ele que profetizou acerca da minha ascensão ao reino e que o reino seria dividido e que eu ficaria com a maior parte. Busque a orientação dele do que vai acontecer com o meu filho. Só que tem uma coisa, você vai disfarçado. Então ela vai disfarçada, só que antes o Espírito Santo diz para ele: ó, tá vindo aí a mulher de Jeroboão disfarçada, desmascara ela logo na porta. Isso não existe mais. Então nós não concordamos. Ah, tem uma profeta, na verdade nem é profeta, é uma profetisa. Vamos lá para buscar direção, para buscar direcionamento. Está errado. Está errado porque ela não é detentora de um dom. O fato de Deus ter usado alguém com um dom de profecia não faz dele um profeta para dar direcionamento para a sua vida. Mas eu creio, assim como ele mesmo disse, que pode haver curas. Hoje pode haver curas. Deus continua curando. E os dons espirituais não estão restritos apenas em profecias e línguas. Nós temos 9 dons espirituais. 3 dons que dizem algo. 3 que realizam algo e 3 que revelam algo. Dos que fazem, que realizam algo, nós temos o dom da fé, nós temos milagres e temos curas. E diga-se de passagem, curas estão no plural, os dons de curar. E aí responde a pergunta dele acerca de Paulo. Havia coisas que Paulo não curava. Está entendendo? O fato dele ser usado com o dom de curar não significa que ele curava tudo, e nem a hora que ele quisesse, nem a hora que alguém quisesse. Porque a superioridade, a soberania é de Deus, é do Espírito Santo e não do apóstolo Paulo. Então o fato de não ter uma cura ali não significa que o dom não era atual. Fora isso, os dons que dizem algo, profecia, variedade de línguas, e também nós temos a interpretação de línguas. E para concluir, dons que revelam algo, nós temos, por exemplo, o discernimento de espíritos, palavra do conhecimento e palavra da sabedoria. Isso que deve estar em evidência. E outra, não é para proibir, é para procurar com zelo. Isso aí precisa ser respondido. Então, um minutinho. Vocês estão proibindo de procurar os dons? De forma alguma. Deixa eu fazer só uma correção à questão da imagem do profeta do Antigo Testamento. O primeiro personagem bíblico a ser chamado de profeta, qual foi? Foi Abraão, em Gênesis capítulo 20. Abimeleque tinha tomado Sara como esposa, né? Ele não podia fazer um negócio desse, mas também Abraão tinha mentido. E Deus revelou, Deus falou com ele em sonho e falou: olha, vá, você vai morrer porque você fez isso, devolva a mulher, tal. Aí ele falou: fiz na inocência do coração. Falei, tudo bem, por isso eu estou te avisando. Agora vá até Abraão, ele vai orar por você e você será restaurado. Veja, Abraão, mentiroso, inclusive, que colocou Abimeleque numa situação difícil, mas ele foi chamado de profeta por Deus. Então, o profeta, ele não é aquela pessoa que o pessoal buscar sempre um tipo de orientação. A primeira palavra é usada num sentido pactual. Abraão era o único que podia oferecer uma oração porque ele fazia parte do povo de Deus, né? Então, nem todos os profetas eles têm esse aspecto de como Samuel tem no livro, que Saul vai buscar ele, um exemplo. Né? Mas o próprio Abraão, conforme ele disse, Deus disse: vai até ele. Isso. Olha lá, busca direcionamento dele. Atuar, mas uma questão episódica ali em Abraão. Aí só confirma. Você tinha perguntado? Não, o que o Elias deixou a questão do procurar com zelo, né? Que ele falou que tem que incentivar a procura. Ali é dito em relação à igreja de Corinto: procure os melhores dons com zelo, mas não que necessariamente esses dons teriam uma perenidade eterna. Isso não está implicando, né? Para aquele momento era o que devia fazer. Que tem que ser curto, que nós estamos indo para o intervalo, mas só para te provocar. Bora lá. Quando o Pedro cura o coxo lá na porta do templo, na fala dele ele fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho dou. Não é a cura? Autoridade.
e poder. Ele falou, eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno e nada vos fará dano algum. Então o Senhor concede autoridade. E no uso da autoridade que está no nome, ele realiza a cura. Essa parte é boa também. Essa parte ia ser boa também. Mas quer comentar alguma coisa dessa de Pedro? Não, tranquilo. Que essa é boa aqui da administração pessoal, dava para prolongar mais esse debate. Mas é que agora a gente não tem tempo, eu preciso chamar um intervalo. Mas foi bem na resposta. Nós vamos para o intervalo, é rápido. No próximo bloco, os convidados vão ter, obviamente, tempo das considerações finais e uma aplicação para você rapidinha também, tá bom? Então fica ligadinho aí. Só 2 comentários aqui bem rapidinho, lá da nossa enquete no Instagram. Primeiro, o Eudo Souza, ele fala que os dons estão ativos sim, mas está cada vez mais raro de se ver. E o Vinícius, ele responde que não. Quando eles estavam ativos, havia até ressurreição, mancos voltavam a andar, e isso nós não vemos mais nos dias de hoje. Obrigado ao Eudo, obrigado ao Vinícius que participaram e colaboraram lá respondendo a nossa enquete. Antes do intervalo, vai aparecer aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas? Procure pela Agrade. Nós indicamos para você. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota o número. Amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas. Aliás, pode mandar mensagem também, viu? Porque esse número é o WhatsApp. Aí você se informa direitinho com o pessoal da secretaria. Tenho certeza que você vai se encaixar, se enquadrar em algum formato e modelo que a Grade oferece. Além disso, todas as redes sociais da HIT aqui para você. Ó. Não conhece a nossa programação? Ou está cansado de ver a mesma coisa na televisão sempre? Vem aqui para a HIT, vem conhecer os programas, o conteúdo, tem jornalismo, tem entretenimento, tem muita coisa legal aqui para você. Tenho certeza que você vai curtir. São mais de 20 anos ganhando o coração da família brasileira e você não pode ficar de fora, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa e também o pastor Elias Soares. Hoje conversando sobre a atualidade ou não dos dons espirituais. Bom, o primeiro bloco foi cheio de conhecimento, muita informação. Tenho certeza que você que ficou ligadinho aí aprendeu e foi edificado. Nesse bloco ele é mais curtinho, mas ainda dá tempo das considerações finais e de uma aplicação para você que nos acompanha, tá bom? Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Primeiro, eu vou dar aquela moral para você que nos acompanha, nos assiste, gosta do Vejam Só e manda a sua foto participando. Como participar? E eu aproveito esse momento para fazer uma convocação para você que nos assiste e curte o programa. Manda a sua foto aqui para a gente. Uma foto simples, rápida, fácil, uma selfie. Não precisa de elaborar muito, não. Vai lá no Facebook, Programa Vejam Só, ou no Instagram, Programa Vejam Só. Você nos encontra em todas as redes sociais dessa maneira. Aí lá na rede social você já vai ver um íconezinho falando ali das mensagens. É só clicar, você já vai para a mensagem. Lá na mensagem você manda a sua foto. Junto com a foto, manda o nome, a cidade, o estado. Nós vamos mostrar você aqui e você vai concorrer a presentes. É isso mesmo. É uma forma do Vejam Só reconhecer, né, a sua audiência, o seu carinho aí, tá bom? Então nós sempre mandamos aí um presente para você. Agora, no final do ano aqui, tem um presentar super especial. Mas antes de mostrar os presentes, vamos colocar na tela aí as nossas fotos. E a primeira hoje é uma foto super especial. Põe na tela aí a foto do Murilo Viana. Olha que bebezinho lindo. Quem tirou a foto foi a Liana Viana, a mãe. E sabe o que é mais incrível? Ela falou que quando o Zeca aparece, ele bate palma. Ah, não, aí eu não aguento. Aí é demais pra mim. Aí quer acabar comigo. Gente, que alegria. Ô, Liana, obrigado, viu, pelo carinho. Olha o Murilão, que é pequenininho aí, mas também fica aqui o meu carinho. Poxa, fico muito feliz. Obrigado, viu, pela foto, pela participação.
E um beijo todo especial aí pro Murilo. Espero que você recorte aí, quando ele ficar grande, você mostre aí pra ele, tá bom? Brigadão, Murilo. Que alegria mesmo. Fico muito feliz aí com a foto, com a mensagem. Alegra o nosso coração também, tá bom? A nossa gratidão não só minha, mas de toda a produção do programa. Próxima foto vem lá de Criciúma, Santa Catarina. Olha lá, o Douglas e o filhão, o Benício. Mas, gente, nós estamos com mais criança que o zigue-zague já, hein? Vejam só, tá demais, hein? Criançada toda no Vejam Só, boa! Olha o olhão... Não, põe de novo a foto, por favor. Olha o olhão do Benício, cara. Atento, ele deve estar assistindo isso daí de manhã, né? Não é possível que essa hora da noite o bebê tá com esse olhão arregalado, senão o pai não dorme. Boa, Douglas. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela audiência, ao Benício também. Que meninão bonitão, que Deus abençoe a família de vocês, todo o pessoal aí de Criciúma, Santa Catarina. Para encerrar, nossa última foto aqui de São Paulo, capital. E quem aparece aí para você, ó, é a Nice, a presbítera Nice, lá da Igreja Renascer. Toda sorridente. Boa, Nice. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela foto aí também. Super bacana. Tirou a foto hoje e mandou. Porque é você lá atrás, Elias, não é não? Coloca de novo a foto aí pro Elias ver. Olha lá, Elias. É você lá no fundo, eu acho, hein? Tirou a foto hoje e mandou. Ela tá online lá, já mandou, ó. Que moral, hein? Boa. Presbítera Anice, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Os nossos irmãos lá da Igreja Renascer também, fica aqui o nosso abraço. Põe na tela aí rapidinho as Bíblias que nós vamos mandar agora para os nossos telespectadores no final do ano. Então são 3, agora no mês de dezembro nós vamos revelar aqueles que vão levar para casa. É uma Bíblia do adolescente, uma Bíblia do pregador e uma Bíblia da mulher. Um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil e aí, meu irmão, o carimbo da Sociedade Bíblica garante a qualidade do material. Todas elas têm estudos para você poder meditar e aprofundar, obviamente, o seu conhecimento no texto bíblico. Nós vamos mandar aí na sua casa. 3 telespectadores ou telespectadores que nós vamos escolher aqui nesses próximos meses. Agora, se você quer adquirir esse material, não quer esperar, sou ansioso, Zé, que eu quero logo pegar essa Bíblia para mim, então eu vou te dar uma dica. Procure pelo Shopping do Povo. Você pode ir na loja física, que fica aqui na Avenida São João 816, em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui na São Paulo, capital, né, na Avenida São João. Você já vê imagens aí do Shopping do Povo. Então, lá, todas essas Bíblias você encontra lá, além de outras Bíblias também e outros materiais, livros de apoio, tem livros e tudo mais. Em breve, vão ter as canecas do Vejam Só lá também. Aí você vai poder adquirir, ó, nossa belíssima caneca lá no Shopping do Povo. Agora, se você não é de São Paulo, acesse o site spovo.com.br ou mande mensagem no WhatsApp. Código 11 95854 3232 aparece aí para você. 95854 3232. Só lembrando que esse WhatsApp é do Shopping do Povo. Não adianta mandar beijo pro Zeca, abraço pro Zeca, não adianta mandar pergunta pro Vejam Só. Lá não é do Vejam Só. É do WhatsApp do Shopping do Povo. Não manda foto não, tá bom? O pessoal do Shopping do Povo fala que meia-noite o celular não para de apitar lá. Mas é para falar das Bíblias e do material que você quer comprar, tá bom? Então lá você pode acessar. Agradecer demais a parceria de toda a galera do Shopping do Povo. Meus irmãos, nós vamos caminhando para o final do programa, da edição de hoje. 3 minutinhos para cada, para as considerações finais de uma aplicação. Como o reverendo Ricardo começou o primeiro bloco, pastor Elias, o irmão vai ter a oportunidade de começar esse, então, por favor. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, agradecer também ao programa Vejam Só, agradecer também ao reverendo Ricardo Fukuzawa por termos esse diálogo assim tão proveitoso acerca dos dons espirituais. E quero deixar como última palavra, até fundamentado no questionamento de um dos telespectadores. É de não ver mais os milagres hoje, né? É, de não ver mais. Ausência de evidência não é evidência de ausência. O fato de você não ver não significa que esses dons deixaram de existir. É como as pessoas que não acreditam na existência de Deus. O fato de não acreditarem, Deus continuará existindo. Jesus mesmo enfatizou isso. Na época de Eliseu, havia muitos leprosos, mas ele curou só um, Naamã. Na época de Elias, havia muitas viúvas, mas ele foi socorrer apenas uma, a viúva de Sarepta. Quer dizer que não havia mais viúvas, não havia mais leprosos. Então, eu acho que esse não é um bom argumento para excluir
a atualidade dos dons. Até porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. E diz que é para a gente procurar também o profetizar. Não é para proibir o falar em línguas. A igreja, os dons espirituais foram dados à igreja para edificação, para consolação, para exortação. A igreja continua precisando de consolação, precisando de exortação, precisando de edificação. E os dons têm esta finalidade. Portanto, enquanto a igreja existir aqui na terra, serão necessários. E, posteriormente, é claro que havendo línguas cessarão, tudo cessarão, mas quando a igreja for arrebatada. Então, após o arrebatamento, qual a necessidade de falar em línguas? Qual a necessidade de interpretar línguas, de curas, se não haverá ninguém doente? Há corpo incorruptível, corpo imortal, corpo glorificado. Mas enquanto isso não acontece, nós, apesar de sermos a igreja de Cristo, como a igreja de Corinto, era uma igreja problemática, mas não podemos nos esquecer de uma coisa, que lá no capítulo 1, versículo 2, ela é descrita como a igreja de Deus, segundo, santificados em Cristo e chamados santos. Ou seja, eram os santos imperfeitos em fase de aperfeiçoamento. E os dons têm também esta necessidade. Portanto, continuamos defendendo a atualidade dos dons, porque está nas Escrituras. E não há essa, mas era para aquela época. Eu acho que é um discurso vazio. Não há um momento em que eles deixaram de existir. O que foi escrito, disse Paulo em Romanos 15:4, para o nosso ensino foi escrito. E isso aqui foi escrito para a igreja. Há uma continuidade. Continuidade e descontinuidade é muito daquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Existe muito que hoje não prevalece. Mas o que está aqui nas epístolas paulinas, como doutrina para a igreja, devem ser observados. Muito bacana. Obrigado, Elias. Eu aqui agradeço. Pelo carinho, pela atenção com o programa. Sempre muito, muito bom recebê-lo aqui e aprender com o irmão. Os contatos que o Elias disponibilizou estão lá para você no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que você consegue acessá-los, tá bom? Reverendo Ricardo, 3 minutos também para o irmão. Considerações finais e uma aplicação. Também quero agradecer, Zeca, a sua mediação, muito obrigado. Quero agradecer, Elias, pela cordialidade. Sempre é bom poder saber que podemos discordar de ideias e não termos problemas pessoais. Esse aqui é um debate onde nós estamos interessados em elucidar e tratar temas. Você, telespectador, teve aqui a oportunidade de ver 2 escolas de pensamento. A ideia é que você possa ver cada uma delas, os posicionamentos, e tirar o melhor proveito para você. Eu gostaria de dizer que o fato de que Deus trabalha de maneiras diferentes, em épocas diferentes, não significa que Deus mudou o seu jeito de tratar. Cada época é tratada de uma forma diferente. Os dons e as maneiras como Deus tratou no Antigo Testamento são diferentes como tratou no Novo Testamento. Deus mudou? Não, Deus permaneceu o mesmo. Entretanto, as eras mudaram e a forma como Deus lidou também. Hoje nós entendemos que os dons cessaram, não como isso, algo que se subtrai da igreja, muito pelo contrário, ele deixou sua rica palavra, a palavra de Deus. Ela é suficiente. É nela que você deve buscar consolação, é nela que você deve buscar orientação. E eu creio que é isso que você quer fazer. Não deva jamais depender de pessoas que afirmam ser possuidoras de dons ou até instituições. O Senhor concedeu a sua palavra para que pudéssemos nos enriquecer e sermos orientados por ela. Portanto, aplique-se no conhecimento das Escrituras Sagradas. Ela é a voz de Deus falando ao seu coração, falando à sua mente. E com certeza quer que você se torne uma pessoa muito melhor do que você é. Que Deus te abençoe e que nós possamos continuar crescendo na edificação do corpo de Cristo. Amém. Muito obrigado, reverendo Ricardo, também pelo carinho com o programa, pelas reflexões que o irmão trouxe e apresentou aqui, sem dúvida nenhuma, vão ser importantes e vão abençoar também e ajudar, obviamente, na caminhada aí, na busca, né, por resposta. É um tema que tem outros pormenores que a gente imagina que você agora é interessado sobre o assunto vai pesquisar também. De novo, obrigado. Os contatos que o reverendo Ricardo disponibilizou estão para você lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Tá bom? Vamos para a hora da verdade aqui. Eu assumi um compromisso aqui no começo do programa, falando que o não sei hoje ia disparar, ia ser maior que o não. Vamos ver, põe na tela aí o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos lá, né? Os dons espirituais estão ativos hoje?
87% responderam que sim, sem surpresa nenhuma. Surpresa nenhuma. Aí a maioria, os pentecostais, são a maioria aqui no programa. Eu não tinha dúvida. Segundo o IBGE, 24%. Não tinha dúvida. Não, 7%. São presbiterianos. Não sei, incertos. 6%. Rapaz, empate técnico, no mínimo, hein? Quase, hein? Quase que o não sei ganhou do não. Eu sabia. Esse é um tema que normalmente os presbiterianos que defendem mais, né, apanham mais. Pelo menos na enquete, né? Uhum. Apanham na enquete. Tá certo. Difícil. Mas quero agradecer a todo mundo que votou, que participou e que colaborou aí com a construção do programa de hoje também, tá bom? A participação de vocês é sempre fundamental. Nós vamos encerrar a edição de hoje. Quero agradecer demais o seu carinho, sua audiência, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só e sempre preparado, na verdade, com muito carinho, muita dedicação, e a nossa oração é que o programa seja bênção, edifique a sua vida. Forte abraço, uma ótima noite e até a próxima.